Olá, hoje estamos aqui com o Dr. Flávio Pereira, que é médico naturalista, que teve anteriormente na Espanha fazendo uma viagem de passeio, é claro, mas hoje vai relatar um pouquinho para todos nós da viagem feita pela Espanha. Primeiramente vamos cumprimentar o Dr. Flávio. Boa tarde, doutor. Dr. Flávio, você é médico do ESF do bairro das Colinas. De férias, viagem à França e à Espanha. Eu tive do dia 8 a 11 um congresso na Andaluzia, em Granada, na Espanha, sul da Espanha. Sul da Espanha. Dia 11 peguei o avião e fui visitar meu filho na França. Mais 3 dias, depois retornei para A diferença de ambiente, doutor, o clima, por exemplo, dá para sentir essa diferença entre aqui a América do Sul, Brasil e a Europa, tipo França e Espanha? O que eu conversei com o pessoal lá é que no verão lá é quente que nem aqui. Como lá é inverno, estava 3 graus negativos. 3 graus negativos. Aqui é verão, lá é inverno. E são 14 horas de viagem. 14 horas de avião. Isso. Foi de avião. Mas bem, doutor, saindo do Brasil, primeira estadia, qual o local, aonde desembarcou? Primeiro, no domingo, eu estava em Garopaba, eu e minha companheira. Aí na segunda de manhã... Aqui ainda no Brasil, né? Isso. Ainda no Brasil. Segunda de manhã ela me deixou em Florianópolis, no aeroporto, e retornou. E eu peguei o voo, 1h30 da tarde, cheguei às 7h30 da manhã do outro dia em Madrid, na Espanha. Espanha, o que mais chamou a atenção, doutor, nesse passeio? Foi uma viagem de passeio, né? De férias, né? Ou de trabalho? Mas foi de conhecimento também. De conhecimento também. Eu assisti palestra lá, saúde de família e psiquiatria, a nível mundial, né? Tudo em inglês. E chamou a atenção o aeroporto de Granada, primeiro de Madrid Caracas, um aeroporto moderno, desde a época da Copa, enorme, um prédio só para desembarque, outro prédio só para embarque, e comunicado por metrô, então é bem grande. Dali eu já peguei para Granada, cheguei às 11h30, quase meio-dia em Granada. Madrid é uma cidade já pronta ou ela é uma cidade em construção? Ela está em construção ainda, doutor? Madrid é capital, né? Capital. Já é uma cidade pronta, não tem... 3 a 4 milhões por aí de habitantes. É uma cidade histórica já ou é uma cidade que está em construção, com prédios, as cidades com na Europa estradas? são parecidas até. A maioria tem em torno de 1000 anos, 2000 anos, são cidades bem... Já pronta? Isso. Já aqui pronta. A gente tem 500 anos, lá tem mais de 2000 anos. Porque aqui em cada local, em cada ambiente que a gente, em cada estado brasileiro, em cada município, a gente percebe claramente as construções de rodovias, as construções de prédios, de estradas, de casas, enfim. E na Europa, pela dimensão dos anos que passaram, já são cidades prontas, praticamente prontas, né? Já são cidades ambientalmente prontas para se viver, né, doutor? Madrid tem poucos prédios, tem 3 ou 4 prédios acima de 11 andares, são prédios baixos, 2, 3 andares. Granada também, em torno de 3, 4 andares. Chamou atenção, as estradas são muito boas, bastante olivais, o sul da Andaluzia são os melhores olivais do mundo, diz que ganha tanto de Portugal quanto da Itália. E a terra do touro, até o símbolo deles na Espanha é o touro. E eles estão construindo em Granada, que nem Criciúma, então de 180 a 200 mil habitantes, mas já estão construindo metrô. E a perimetral, que faz o contorno de toda a cidade, eles estão ampliando.
Eu não vi construção de prédio. Construção de prédio é mais na França e em outros locais. Doutor, a educação do povo? Aí tem a Universidade de Granada, que é famosa. O povo muito educado. E como a semelhança do português com o espanhol, para mim, me ambientei bem fácil. Ao contrário da França, que o francês já é mais complicado. O povo muito educado, muito receptivo, acolhedor. E tem as cafeterias, choperias, as teterias, que são as casas de chá. E tu anda tanto a pé quanto de ônibus, ou mesmo de táxi, é bem interessante. Doutor, está barato viajar para a Europa? Está mais barato que o Nordeste. Mais barato? 3.700 para ir para a Espanha, e com extensão até a França. E para Fernando de Noronha parece que é 4, 5 mil. Então é mais barato ir para fora do que para fora do Brasil. Quem diria, né, doutor? Que nós íamos se for especialmente para Paris, aí é em torno de 5 mil. Mas vai ser o preço de Fernando de Noronha. Não é muito diferente. Preço de Fernando de Noronha. Pois bem, você está acompanhando essa entrevista com o doutor Flávio Pereira, médico naturalista, residente na cidade de Morro da Fumaça, Santa Catarina, Brasil. E essa matéria, essa entrevista, esse bate-papo, aqui pelo portal www.tvrsul.com.br, onde você pode acessar todos os dias, inclusive 24 horas por dia, durante todas as manhãs, programa pela TV, e à tarde, programação ao vivo pelo rádio, e DJ virtual durante toda a noite, e assim funcionando 24 horas por dia. Você pode estar tranquilamente navegando na internet e ao mesmo tempo, além de assistir os vídeos que estão postados em nosso portal, na página principal, ou então no setor de vídeos, você pode também estar ouvindo sempre uma boa música. Doutor Flávio, essa camisa o senhor adquiriu onde? Lá em Granada mesmo. Em Granada mesmo. O que significa esse símbolo aqui, doutor? Eles têm bastante mosaicos nas paredes, nos tetos, porque 500 anos os árabes ficaram na Espanha, em Portugal, Espanha, Itália, França, de 1040 a 1490, quando o Colombo descobriu a América. Então, esse tempo eles tiveram um bom tempo lá. Então, são dos árabes, né? Simbolismo árabe, provavelmente flores, árvores. Aí, um dos cartões postais é numa colina, o Castelo de Alhambra, que significa deslumbramento. Então eles representaram, tinha o governador Carlos V, várias pessoas famosas que passaram por lá, califas, sheiks, e em homenagem a Deus, o Alá para o muçulmano, todo um conjunto de mosaicos, castelos, bem interessante de visitar. E a 20 quilômetros dali, indo de ônibus, tem a estação de esqui Serra Nevada. Aí tu pega um dia inteiro, dediquei a quinta-feira para isso, e na sexta de manhã eu fui para ali. Esqui é aquele esporte, né? O esqui e o snowboard também, né? É muito praticado lá, doutor? Até porque essa época, aqui no Brasil, bastante quente, temperatura acima dos 30 graus, lá deve estar abaixo de... nós temos Bariloche aqui nos nossos vizinhos castelhanos. Lá tem os Alpes Suíços, tem o Serra Nevada na Espanha, Portugal tem alguma coisa, França também, em Lyon também tem os Alpes, e Aspen no Colorado, Estados Unidos. Então são mais ou menos um povo classe média alta, classe alta, a gente vê bem os tipos. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais entrevista aqui hoje, sabendo, explorando um pouquinho mais dessa viagem que o Dr. Flávio Pereira fez pela Europa. Estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira aqui nessa entrevista, falando um pouquinho de sua viagem pela Europa.
Doutor Flávio, o que é flamenco? Flamenco é uma dança de origem nas partes populares. Se tu estudar a história, até eu li em francês, né, flamenco, ou flamenco, se for em espanhol. Era uma dança de protesto, assim como entre os nossos negros aqui tem a dança deles. Instrumento tipo birimbau aqui existe como a dança. Lá eles têm as castanholas, ou eles estalam os dedos. Então no século XIX, do século XIX e XX, era classes pobres, muito desemprego, se hoje é em torno de 10, naquela época era bem pior. Então era uma dança de protesto. Depois, uns 20, 30 anos, começaram a fazer teatro e começou a aparecer, depois com o advento do cinema, em 1900. Hoje todo mundo conhece Paco de Lucia, conhece os Reis Ciganos, os Gypsy Kings, aí começou a ir para o cinema, para DVDs, depois surgiram os CDs, DVDs, e hoje já está mais popularizado. A dança, inclusive filmes ciganos, né, aparecem muito essas... Bater de pés, estalo de mãos, ou com castanholas, aí tem os vertentes. Doutor, se vê isso na praça? Na cidade? Lá de segunda, praticamente domingo a domingo. Inclusive tinha o Jardines de Zoraia, tem o Vento é o Galo, é outro. Qualquer um pode acessar a internet, põe ali Flamenco Granada, já aparece. Tem vídeos, tem DVDs. Aqui mostra o mapa geral da cidade de Granada. Certo. Castelo de Alhambra, é o centro. E esse bairro de Albaicim, que é onde tem as casas de Flamengo. Então, seria a Lapa do Rio de Janeiro lá, né? Certo. É onde tem a vida noturna, onde tem... Fora essa cultura, quais outras culturas que chamam a atenção? Então lá tem muita influência árabe, aí o espanhol mesmo, mas que tem... de lá sim, depois vem os turcos, aí tem alguns brasileiros lá. Encontrei o casal de São Paulo, que tá morando lá. A Espanha, a questão das touradas ainda é fluente? Não ali, aí é mais para o lado de São Ciro, mais perto de Madrid, mais na grande metrópole. Não há então muito... existe não se vê muito essa cultura para acabar com a tourada, assim como existe aqui no Brasil para a questão do rodeio, para não machucar os animais. A farra do boi, inclusive já foi proibido, né? O estado de Santa Catarina, a farra do boi muito usada, muito utilizada, muito brincada, na verdade. Uma brincadeira até de mau gosto, né, doutor? E talvez alguma coisa a ver com lá, porque lá tem, em San Ciro, eles largam os touros na rua e pulam, de vez em quando alguém se machuca. E outra coisa que chamou a atenção, Beto, nas ruas, os carros, tu não vê assalto, mulheres andando na rua, ou sozinhas ou em duas, tu não vê prostituição na rua, é um negócio muito controlado. Muito controlado. O jogo é legalizado. Como é uma cidade turística, assim como se tu vai ao Uruguai ou Paraguai, tem um jogo. Né? Fica à vontade, pode jogar, tem as loterias, os cassinos. Não é igual aqui, por exemplo, tem claro, diferentemente do jogo do bicho, por exemplo, é considerado como um jogo aqui eles estão tentando de azar, o jogo do bicho. Estão tentando legalizar o jogo do bicho. E lá isso já é fluente na... Até porque acabar não dá, porque quem controla o carnaval é o jogo do bicho. Então é uma coisa que seria interessante aqui eles legalizarem. Legalizar. Até porque o carnaval, ele no Brasil, principalmente nos locais tipo Rio de Janeiro ou outras cidades que tem
que existe as maiores festas do carnaval no Brasil, elas trazem muita renda, principalmente para as famílias mais carentes, né, doutor? E lá tem, por exemplo, tem León, cidade de León, cidade no litoral Cádiz. Aí na Itália, aquela cidade que é junto do mar, lá que começou o carnaval no Vila Chorão. E lá eles têm um carnaval, eles é um pouco diferente, carnaval com máscara. Pois bem, olha, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre o carnaval de lá, fazendo a comparação do carnaval de lá, do carnaval de cá, e abordando outros assuntos interessantes nessa viagem que o Dr. Flávio Pereira fez pela Europa. Bem, carnaval de lá da Europa e carnaval daqui. Diferença, doutor? Estamos conversando sobre você que está assistindo esse vídeo agora. Estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, médico naturalista de Morro da Fumaça, e hoje aqui nessa entrevista. Dr. Flávio, você que esteve na Europa, falamos um pouco de carnaval, mas vamos fazer comparativos. Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval da Bahia, Carnaval do Brasil e Carnaval da Europa. A diferença. Qual a diferença? Os que mais se assemelham é o de Minas, onde tem aqueles bonecos, o de Olinda, que aí o tradicional é Veneza, Itália, os descendentes italianos, Veneza, aí León na Espanha, Cádiz, que fica junto aos três de Gibraltar, na Andaluzia. Depois tem Cádiz, parece que tem o pessoal lá do norte. Também tem na Alemanha, mas aí já é outro estilo. Certo, já é uma outra... Estilo de máscara, tipo de Minas, mais parecido com a Carnaval de Minas. O Rio é escola de samba, Salvador é trio elétrico, Bahia, no outro é micareta, no Ceará, no Pernambuco. Talvez o do Amazonas, né? Porque eles têm o Caprichoso, os dois bois, então teria mais a ver. Que é um carnaval mais fora de época, carnaval, que eles chamam. Carnaval fora de época, né? A micareta é fora de época. Fora de época. Onde a tradição de dois grupos carnavalescos, né? Um é o boi azul, outro o boi... Caprichoso, isso. Pois bem, doutor, Espanha. Fechou ou tem mais alguma curiosidade da Espanha que o senhor gostaria de deixar de ver? A Universidade de Granada, inclusive para quem tiver interesse, quem tiver na graduação, a parte de engenharia, tem vagas, tem bastante brasileiro lá e latino-americano, alguns dos Estados Unidos. E eu vi doutorado, né, na minha área. Se tudo correr bem, quem sabe daqui a uns tempos eu vou ficar lá 6 meses. Primeiro fazer o mestrado, depois quem sabe o doutorado. Você já tem filhos lá, né? Está estudando lá? Tenho o mais velho, está em Lyon, na França. Na França. Aí dia 11 foi no sábado, eu marquei às 7 da manhã. Inclusive eu conto ali, já está no Facebook e tal. Eu já fui 11h30, meia-noite, não ia dormir mesmo, já fui direto para o aeroporto. Coisa de dono doido mesmo. Nossa, é interessante, que é ali que eu comecei a escrever no notebook. Já está postado também na internet, no notebook, Dr. Flávio Pereira. Qual é o nome do notebook? Facebook. Flávio Pereira, Morro da Fumaça. Flávio Pereira, Morro da Fumaça. O diário de viagem, né? Então, daqui a pouquinho... tem intenção de publicar o livro também, doutor? Uma revista, por enquanto... Talvez um folder. Um folder, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, aí você já encontra a história completa, ou pelo menos os principais pontos da viagem do Dr. Flávio
você encontra no Facebook, no Flávio Pereira, Morro da Fumaça. Eu comento algumas palavras interessantes, por exemplo, uma guapa. O que é uma guapa? É uma mulher interessante, uma mulher que chama atenção. Uma mulher que chama atenção. Então, uma mulher muito linda, uma mulher bonita, eles chamam. Aí, Guantes é lupa, então tem, no portal ali tem autobuses, ônibus. Muitas mulheres bonitas na Europa? Na França, de rosto principalmente. De rosto. São mulheres magras e bonitas de rosto. Bonitas de rosto. Na Espanha? Na Espanha, algumas. Mas tem latino-americanas lá também, tem colombianas, tem argentinas. As mulheres do Brasil são mais bonitas? São. Bem mais bonitas. Pois bem, vamos falar, nós vamos conversando, falando um pouquinho das coisas belas e as mulheres, as pessoas belas também na Europa, falando também um pouquinho do decorrer da nossa entrevista. Doutor, saindo da Espanha e indo para a França, desembarcou onde? Lyon é a segunda maior cidade, Paris capital, Lyon fica a 500 quilômetros, mais perto da Suíça. Desembarquei no aeroporto Saint-Exupéry. Meu filho já estava esperando lá com o Patinho, é interessante, é José Carlos Patinho. Vocês querem Patinho? Não. E o Tino. Significa o quê? Lá. É Patinho mesmo. Escreve Patinho. E dali já fomos, eles têm uma república, não lembro como é que chama lá, mas aqui no Brasil é república. São os estudantes, tem 3 argentinos, tem um cubano, tem o Matheus que é brasileiro. Ali eles se reúnem, estudam. Bem no centro ali. Bem no centro. Dali foi para onde, doutor? De onde você desembarcou? Quais as principais cidades que esteve na França? A primeira cidade depois do aeroporto? Não, ali é Saint-Étienne, que é onde eles têm a universidade, eu não cheguei aí. Não chegou aí. Aí na segunda-feira eu peguei o TGV e fui até Paris. O que é um TGV? 2 horas, é um trem rápido. O trem rápido. É 300 km por hora, 500 km em 2 horas. Rapidinho chega no local. Quando um passa pelo outro, dá a gente ver. Porque tu dentro dele parece que tu está dentro do avião, tá? Como se estivesse quase parado. Tu só percebe a velocidade quando passa, ou passa por tudo. E isso, os trens lá, as pessoas usam bastante? O TGV é classe média para cima, é 69 euros, então classe média bem selecionada. Bem selecionado. Não é para qualquer um andar, então. Tem os que usam todo dia para trabalho. É que nem a distância Rio-São Paulo. É o que eles querem montar aqui no Brasil, um trem aqui ali. E é interessante, sai mais barato que o avião. Sai mais barato que o avião. Mas também não é qualquer um que usa esse tipo de trem, então. E que chamou a atenção na França as igrejas. Certo. Tem Primaz São João, Igreja São Paulo, São Pedro. E tem o Centro de Belas Artes, onde tem o retrato de Da Vinci, que quase ninguém conhece, onde aparece Madalena na esquerda. João Evangelista parece que não aparece. É aquele quadro do Código da Vinci. Todo mundo conhece o que está lá no Museu do Louvre. Agora esse outro, o segundo quadro, quase não pode nem bater foto. Não pode bater foto? Se estiver lá e bater foto, é sujeito a multa. Assim como as moedas, o Castelo de Alhambra lá na Espanha também não tinha lugares. Para não fazer cópia da imagem, talvez da evitar a falsificação. Evitar a falsificação. Porque há muitas no câmera peças. Digital tu pode fazer cópia. Há muitas peças raras hoje imitadas, né, doutor? E chamou a atenção um shopping em Lyon, uma quadra inteira, 3 andares. O Carrefour, que é de lá mesmo. Em Granada tem 3 shoppings no Carrefour. E na Espanha era uma quadra inteira. E ficava perto do metrô central. E lá é tudo ligado por metrô.
tem 3, 4 linhas, e tu vai para tudo quanto é lugar, paga R$1,40, durante 1 hora tu pode usar o mesmo ticket. É muito fácil o transporte. Doutor, se fala muito aqui no Brasil, nós assistimos muitos programas de TV, revistas, rádios, enfim, documentários, sobre a alimentação, sobre a alimentação, comida típica. De fato, essa cultura é preservada como se apresenta na TV ou não é assim não? Vai no restaurante... É bastante azeite de oliva, bastante azeitona, transparente, bastante frutas, verduras. Chamou atenção que o comércio fica aberto até 11 horas, meia-noite. O shopping center também, até tarde. Eles têm bastante vida noturna. E eles não ficam em casa vendo televisão, internet. Eles ficam na rua conversando, nas cafeterias, shopping. Tem essa cultura, então, de estar conversando. Caminhando na rua e conversando. Há pessoas, como você já falou, não há prostituição, mas há uso abusivo de álcool. Quando uma pessoa, por exemplo, de repente ela bebe, se excede na bebida, como é que ela é conduzida? Ela houve algum caso? Chegou a presenciar isso? Não, alcoólico eu não vi. Aí a prostituição depende do lugar. Se tu for a Paris, aí tu vai ver, que nem a Roma, como qualquer capital, São Paulo, Rio. Nas ruas? Agora em cidades menores, tu já é mais preservado. Mais preservado. E o pessoal muito educado, perdão, quero perdão, desculpe, o pessoal muito... Bom dia, boa tarde, bonjour, bonsoir. Quais as comidas? Outra coisa que chamou atenção na Espanha, se tu está atravessando a faixa de pedestre, eles param, diminuem e às vezes até fora da faixa. Bem diferente daqui. Bem diferente. Doutor, qual tipo de alimentação que você experimentou lá que não tinha ainda provado aqui no Brasil? É interessante que tem o sanduíche árabe grande, aquele eu provei lá. Tem até em Garopaba, mas aqui no Brasil eu não cheguei, nunca vi provando lá. E na Guerra, que é a estação de trem de Paris, em Lyon, também. Inclusive era horário de almoço, eu paguei para um romano lá. Dali a pouco ele veio com mais 3, não, aí já é abusado. Para ti eu pago, os outros eu vou pagar. Tem que dar... Então tem os abusos, os romanos, os turcos, os curdos, o pessoal seria tipo ciganos aqui. Tipo ciganos. Pois bem, olha, falamos um pouquinho de alimentação, falamos um pouquinho sobre o carnaval. Nós vamos daqui a pouquinho, você viu com algumas imagens, mas daqui a pouquinho nós voltamos com um pouco mais dessa viagem do Dr. Flávio Pereira pela... Pois bem, estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, aqui em Morro da Fumaça, aqui nos estúdios da rádio e TV RSul, www.tvrsul.com.br. Se você quiser entrar em contato também, pode mandar-nos um e-mail para mfsunoar@gmail.com ou tvrsul@hotmail.com. Pois bem, doutor Flávio, para nós encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje, você tem aqui alguns cartazes e materiais que trouxe da viagem. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Isso. Esse aqui nós já abordamos, né? Tem o Galo, que é um dos flamencos. Aham. É só entrar na internet, tem vídeos, tem
Aqui é o Museu de Belas Artes, em Lyon. Tem quadros, como eu comentei, aquele do Da Vinci, Michelangelo. E aqui uma vista aérea, Guilhoterre, onde tem a Central dos Estudantes. Tu atravessa o rio Rhône, tem 2 parques. E a vista desse castelo aqui é muito bonita. Esse castelo aqui. Esse castelo aqui. Teve próximo a esse castelo? Ali mais adiante tem o cemitério. Tem a Pardieu, Parte de Deus. E daqui sai a central, tem vários metrôs. Cidade bem bonita. Cidade bem bonita. Isso aqui bastante verde, bastante zoológico. É mais ou menos o tamanho de Porto Alegre mesmo. Correto. Mais ou menos o tamanho de Porto Alegre. Esse DVD, doutor? Adquiriu lá também ou foi aqui? Isso. Esse aí é o Esker. Ele faz desenhos, transformações, metamorfoses. Abelhas que se transformam em pássaros, pássaros com peixe, pássaros pretos com pássaros brancos. Os rostos cortados, aqui não tem, mas tem camisetas. Tem quedas, ele explora bastante a profundidade. Aquelas escadas que vão para o lugar nenhum, escada para baixo, para o lado, para cima. Muito a mitologia, aborda muita mitologia, doutor. Tem alguma coisa a ver com os estilos árabes. Os estilos árabes. E ele é finlandês, se não me engano. E aqui, doutor, tem mais algum material aqui? Os livros, o discurso do método em espanhol. Então, os livros lá, 4, 6, 9 euros. É interessante o preço para quem gosta. Isso. Doutor, para nós encerrar, a viagem pela Europa, vale a pena para nós brasileiros economizar um pouquinho, nos organizar para fazer uma viagem? Vale a pena. E alguns me criticam por ler. E tu fazendo uma viagem vale por 1000 livros, sei lá. Vale muito a pena. Uma vez por ano, o Rio Mano promulgaram para ano para outro lugar. Pretende voltar quando novamente? Pretende voltar à Europa ou buscar conhecer um outro lugar no planeta? Como eu disse, eu vou fazer o mestrado, aí terminando o mestrado, dá para tentar um doutorado lá em Granada mesmo. E pretendo voltar a Paris, isso há 4 dias, em 3, 4 horas não deu para conhecer, começou a chover. Aí no verão, Paris e o sul da França, aí pega o litoral ali, a Riviera Francesa. É outro passeio. Tem que ter pelo menos 15 dias. Pelo menos 15 dias. De 5 a 10 mil para gastar. 5 a 10 mil euros ou reais? Está falando em euros ou falando em reais? Está falando em reais? Em reais. Euro, uma viagem dessa, por exemplo, com 4 mil euros. No caso do curso ali, o congresso foi 460 euros, deu R$1.200. 3.400 a 3.600 a passagem, dá 1.400 euros. Doutor, o senhor também é autor de alguns livros que abordam diversos assuntos. Foram 4 livros que o senhor publicou? Foi isso. Abordando Estudos filosóficos 1 e 2, caderno de saúde e uma revisão dos primeiros. Está vindo mais alguma coisa por aí em breve? Não, por enquanto é estudar e divulgar bastante esses trabalhos que foram feitos. Doutor Flávio, alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de dizer, fique à vontade. Quem quiser conhecer mais, está lá postado no Facebook algumas palavras, droit, gauche, guantes, que é luva em espanhol, algumas palavras em francês também, é muito interessante. Doutor, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho e quiser fazer alguma pergunta, mandar algum e-mail, pode mandar e-mail para qual e-mail? FlávioApereira_hotmail.com. Facebook? Beto Madeira, claro, para o nosso portal, pode mandar aqui para a gente, que é TVR Sul,
gmail.com ou tvrsul10@hotmail.com. E Facebook, doutor? Flávio Pereira, Mão da Fumaça. Flávio Pereira. Ou então no nosso portal www.tvrsul.com.br. Muito obrigado, voltaremos numa próxima oportunidade conversando sobre mais assuntos interessantes, abordando um pouquinho também sobre a medicina alternativa que ultimamente está em alta no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos.